Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um versículo aqui explicativo para vocês. Estamos falando sobre o livro de Tito, onde Paulo vai dar instruções para Tito para que ele pudesse organizar a igreja de Creta. E hoje nós vamos falar do versículo de número 10 aqui, um versículo bem curtinho aqui, mas a gente vai aprender muito com ele, ok? Vamos lá, olha o que diz o texto. Porque há muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Ok? A primeira expressão a ser analisada aqui é porque há muitos insubordinados. Vamos lá? O que é insubordinado? Aqui há muitos rebeldes, indisciplinados, pessoas que não se sujeitam. Refere aqui a pessoas que elas não se submetem à autoridade apostólica, nem aos líderes que foram instituídos aqui. São pessoas que estão fora de uma ordem espiritual e que o objetivo deles é causar desordem na igreja. Segunda expressão, pauradores frívolos. Palavra bem complicada, né? Essas duas palavras aqui é muito difícil de você entender, mas nós vamos tentar mostrar aqui para você. Significa alguém que é vazio, alguém que é inútil, que às vezes vive de falas, de discursos. São pessoas que falam muito, mas na verdade são pessoas que não têm conteúdo real ou até mesmo palavras edificantes. Os discursos deles aqui muitas vezes são discursos que são bonitos, mas às vezes vazio de verdade, que não produzem um crescimento espiritual no povo de Deus, ok? Terceiro, enganadores. Literalmente aqui significa alguém que é enganador de mentes. Olha só, enganadores de mente. Pessoas que, na verdade, elas manipulam e distorcem a verdade e o objetivo deles é iludir os ouvintes. Eles têm aqui uma aparência, às vezes, de piedade, mas eles enganam com as suas palavras, muitas vezes astutas, ok? E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai finalizar dizendo, especialmente os da circuncisão. Aqui ele está fazendo uma referência direta aos judaizantes, cristãos judeus que insistiam em impor aqui as leis judaicas como a circuncisão sobre os gentios. Então eles criavam aqui uma confusão na doutrina da graça, tentando aqui unir a lei e o evangelho. Então Paulo já combateu esses grupos aqui em outras cartas, como a gente vai ver as cartas aos Gálatas, aos Filipenses, e aqui em Creta eles estavam influenciando negativamente a igreja. De certa forma, eles estavam minando essa liberdade cristã e corrompendo a doutrina da salvação pela graça de Deus. Então, na verdade, o que eles estavam querendo dizer é que a salvação, elas vinham, mas era através de obras, que era da práticas, muitas vezes, judaizantes, ok? O que nós aprendemos com esses versículos? Que a igreja, ela precisa de pessoas, de líderes que sejam pessoas que identifiquem e enfrentem os falsos ensinos. E nem todo discurso que muitas vezes se apresenta é bonito, que seja bonito, muitas vezes ele é verdadeiro. É preciso ter, às vezes, discernimento espiritual e conhecimento da palavra de Deus para você conseguir discernir se aquilo está certo ou errado. A rebeldia espiritual é perigosa, pois elas têm esse objetivo de contaminar o corpo de Cristo. Então, a sã doutrina, o verdadeiro ensino, ele deve ser guardado com zelo, especialmente contra o legalismo que nega a eficiência da graça de Cristo. Ok? Essas são as lições do capítulo 1, versículo 10 do livro de Tito.